Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a igreja para abrir comigo as vossas Bíblias no tema que nos foi passado, Atos capítulo de número 2. O tema está no versículo 39, mas antes nós iremos ler o versículo 17, 18 e 21. Atos, capítulo de número 2, versículo 17, 18, 21, e a temática que é o versículo 39. O tema é a promessa é para nós e para nossos filhos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A tonalidade do microfone está perfeita. O sonoplasta aqui, ele gosta de pregador, coisa rara. Que Deus preserve e abençoe ele ricamente. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 17. Quem achou, diga amém. Está escrito: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 39, que é o tema: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia. Tome assento adorando a esse Deus que chama. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder estar nessa casa de oração, falando de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Randolfo. Satisfação conhecer o senhor, meus sinceros respeitos, que Deus lhe preserve. Já ouvi falar muito do senhor, uma obra missionária em Goiás, que o pastor até relembrou. Que Deus abençoe o pastor Cirilo. Nosso amigo pastor Aguinaldo, que Deus lhe preserve, meu amigo, amém? Canal de Deus para estarmos aqui nessa manhã. Cantor Sandro, que Deus abençoe, já ouvi falar muito do senhor, satisfação estar lhe conhecendo, falar bem, né? Aleluia, amém. Os irmãos do setor 4, setor 10, setor 24, que Deus abençoe toda a igreja nessa manhã, louvado seja Deus. Nós temos um tema muito sério para ser tratado e o tempo está bem propício para falarmos desse assunto. A temática que nos foi passada é: a promessa é para nós e para os nossos filhos. Inclusive é o tema que o nosso ministério está usando. Também faço parte desse ministério ali no setor 4, no Gama. E inclusive não só o nosso ministério, mas a Convenção Geral também separou esse ano para tratar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do poder do Espírito Santo e do revestimento com o Espírito Santo. No versículo 39, que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, ele vai trazer a primeira pregação, depois que o Espírito Santo desce na igreja. E quando ele está pregando, ele cita essa profecia bíblica, que já estava profetizada lá pelo profeta Joel. E ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E nós lemos no versículo 17 e 18, a primeira promessa, que é o derramamento do Espírito Santo. No versículo 21, nós lemos a segunda promessa, que é salvação. Pulamos o versículo 19 e 20, por quê? Porque o versículo 19 e 20 trata a respeito do período tribulacional, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. E eu pulei esses versículos porque nós, a igreja,
não estaremos na terra quando ocorrer o período tribulacional. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas, pastor, um dia desse eu vi um crente reformado dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu também já ouvi muitos. Se eles quiserem passar, problema deles. Mas eu creio numa palavra que Jesus disse para a igreja em Apocalipse 3:10, que como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que moram sobre a terra. Eu creio na palavra do Senhor que disse na segunda carta aos Tessalonicenses que Deus não nos preparou para a ira, mas Deus nos preparou para a glória. Eu creio em uma palavra de uma igreja que aparece em Apocalipse capítulo 1, 7 castiçais e Jesus no meio dos 7 castiçais. Jesus está aqui, 7 castiçais é as igrejas e Jesus está no meio da igreja, então já se alegra porque Ele está em nosso meio. Apocalipse 2 e 3, 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 4, o apóstolo João vê a igreja no céu, representada por 24 anciãos. Capítulo 5 começa a grande tribulação e não há mais menção da igreja do Senhor na terra, porque a igreja estará no céu no período da grande tribulação. Quantos têm essa bem-aventurada esperança? Então nós não iremos passar por esse período tão terrível que é o período da grande, não é uma tribulação, porque João 16:33, o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições na terra, mas teríamos também um bom ânimo nele. A grande tribulação não é uma aflição, é um período nunca antes visto na terra, aonde Satanás, segundo a Bíblia nos informa, Apocalipse 12, ele que está nas regiões celestiais, que está em derredor, rodeando a terra, passeando por ela, bramando como leão, a Bíblia diz que ele vai descer, aleluia, para a terra. Quando ele governar a terra, a igreja não estará mais aqui, aleluia. Nós estamos aqui hoje porque somos o sal que está salgando a terra, Mateus 5:13. Nós estamos aqui hoje porque somos a luz que estamos iluminando esse mundo que está em trevas, Mateus 5:14. Mas quando for tirado, a terra então ficará podre, a terra então ficará em trevas, mas a igreja estará participando das bodas do Cordeiro. Você deu o seu melhor, glória a Deus nessa manhã. Não vou falar sobre a grande tribulação, porque nós não vamos passar por ela, aleluia. Quero falar sobre a promessa. A primeira promessa, Atos 2, 17 e 18, o derramamento do Espírito Santo. A segunda promessa, Atos 2, 21, salvação. Vou começar de trás para frente, igual o alfabeto hebraico, de trás para frente. A segunda promessa, que eu quero começar por ela, Atos capítulo 2, versículo 21, está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia. A primeira promessa na descida do Espírito Santo é salvação. O Espírito Santo, ele não desce apenas para que nós tenhamos os carismas de entrar em mistério, de falar novas línguas ou outras línguas, de apenas nós entrarmos aqui no reteté, não. O propósito do Espírito Santo é também selar-nos com a salvação, porque a salvação da alma é o maior tesouro que o crente alcança, e esse tesouro foi comprado por um preço de sangue. Quando Paulo descreve a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, um dos itens que compõe a armadura de Deus é o capacete.
da salvação. E por que, pastor Magela, que Paulo coloca a salvação como capacete? Porque o capacete é a parte mais alta da armadura. A nossa salvação deve estar sobre tudo na nossa vida, deve estar sobre os frutos do Espírito, deve estar sobre os dons ministeriais, deve estar sobre a nossa família, o nosso trabalho secular, a nossa vida diária. A salvação da nossa alma, ela tem que ter prioridade, aleluia, porque não adianta realizar milagre na terra e não ir para o céu, não adianta expulsar demônio na terra e não ir para o céu, não adianta falar línguas na terra e não ir para o céu. Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome fiz muitos milagres, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio. E Jesus lhe dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O conhecer não é de ouvir falar, o conhecer é de relacionamento. O crente salvo é aquele que tem um relacionamento com Deus. O crente salvo não precisa tu falar para ele orar, porque ele já tem uma vida de oração. O crente salvo não precisa tu falar para ele ler a Bíblia, porque ele já tem uma vida de relacionamento com Deus. O crente salvo não precisa ficar no pé dele para ele vir congregar, ele já tem um relacionamento com Deus, aleluia. Então, crente salvo, ele tem prazer de estar na presença do Senhor. Só os crentes salvos, aleluia, louve ao nome do Senhor. A salvação é o maior tesouro que temos nesta vida, porque ela é que contém as promessas da vida futura na glória. A vida que você viu o cantor falando que lá pisaremos em ruas de ouro. Tem crentes aqui na terra, e eu sou um deles, que nunca viu uma barra de ouro, nunca pegou numa barra de ouro. E eu não queria tirar a tua esperança. Talvez a gente vá até morrer ou ser arrebatado sem pegar numa barra de ouro aqui na terra. Mas eu quero lhe dar uma certeza. Talvez aqui na terra tu não pegue em uma barra de ouro daqui, mas lá no céu você vai pisar, aleluia. Não é em ouro da terra que qualquer fogo derrete, é no ouro celestial, aleluia. Essa é a promessa de Deus, que você será salvo, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2 está aqui na Bíblia. Joel capítulo 2 versículo 32 está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2 versículo 21 que você leu comigo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10 versículo 13 está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É bom estar na igreja, mas o melhor é ser salvo. É bom ter cargo de obreiro, mas o melhor é ser salvo. É bom pregar na igreja, mas o melhor é ser salvo. É bom cantar na igreja, mas o melhor é ser salvo. É bom, aleluia, se vestir como crente e dar testemunho, mas o melhor é ser salvo. É bom ser profeta, mas o melhor é ser salvo. É bom ser pastor, mas o melhor é ser salvo. Nem todo servo que se diz de Deus vai para o céu, mas todo salvo vai. Nem todo pastor vai para o céu, mas todo salvo vai. Nem todo pregador
cantor vai para o céu, mas todo salvo vai. Nem todo profeta que revela vai para o céu, mas todo salvo vai. Nem todo obreiro vai para o céu, mas todo salvo vai. Nem toda irmã que lidera o ciclo de oração vai para o céu, mas todo salvo vai. Então, melhor do que carregar o nome de crente é carregar o nome de salvo. Porque essa é a promessa que está aqui na Bíblia. Como é que eu faço para ser salvo? A Bíblia ensina, é só perseverar. Mateus capítulo 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É promessa de Deus aqui, porque o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Está na Bíblia, Atos capítulo 16, versículo 31. O próprio Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus disse em João 3,17 que o Filho do Homem não veio condenar e nem desprezar o que se havia perdido, mas veio buscar o salvo. Aleluia. Está na Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares o Senhor e com teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então eu aprendo aqui que melhor do que pregar é ser salvo. Melhor do que apenas louvar é ser salvo. Melhor do que ter fama é ser salvo. Melhor do que ter nome na terra é ser salvo. Aleluia. A primeira promessa é a salvação. Aleluia. Oh, glória! O Senhor Jesus não morreu na cruz para tu ir para o inferno. Ele morreu para você ser salvo. Ele morreu para você ser salvo. E uma das características do salvo é que ele é convertido. John Wesley, o maior pregador inglês, século XVIII, ele diz que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Conversão no original do grego quer dizer nadar contra a correnteza, quer dizer contra a convergência. A correnteza está indo para um lado, mas o convertido vai para o outro. É por isso que o crente salvo passa mais luta do que o que não é salvo. Aleluia. O que não é salvo está tranquilo, a correnteza está levando ele para o abismo, para o inferno, e enquanto não chega lá ele pensa que está tudo bem. Ele não, está tudo tranquilo, não tem nenhuma alteração na minha vida, deixa a vida me levar, está tudo bem. Mas o crente salvo não está nadando contra a correnteza. É luta, é peleja, é tribulação, é aflição, é perseguição. Aleluia. Ele sai de uma prova e já entra em outra. Aleluia. Ele sai de uma luta e já entra em outra. Mas pastor, por que isso? Porque você é salvo. Aleluia. Você está remando contra a maré, está nadando abraçadas contra a maré, mas o Senhor te diz nessa manhã: você está nadando contra a maré porque você é salvo. Oh, glória! Os salvos ouvirão a trombeta do avivamento. Os não salvos ouvirão 7 trombetas de destruição.
Os salvos estarão no céu, os não salvos ficarão aqui na terra e depois descerão ao abismo. Oh, glória! Se você soubesse o valor que tem a sua alma, você levaria as coisas de Deus mais sério do que já tem levado. Pastor, tu não conhece a minha particularidade, eu me dedico demais às coisas de Deus. Irmão, nunca é demais se dedicar ao Senhor e às coisas de Deus. Oh, glória! Por isso que a Bíblia diz: o que está sujo, suje-se mais, mas o que está limpo, o que é justo, se justifique mais. Quer dizer, busca mais ao Senhor, a glória. Oh, glória, busca mais a Deus, aleluia. Dobra a sua meta como salvo. Ah, eu oro 5 minutos, dobra, ora 10. Eu leio um versículo da Bíblia por dia, dobra a meta, ora 2, aleluia. Faz mais pelo Senhor e Ele fará mais pela tua vida. Segunda promessa, porque o tempo não para. Segunda promessa, o derramamento do Espírito Santo, que está aqui no versículo 17 e 18. No original do grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, numa linguagem bem simples, o koiné. E no original, esse derramamento aqui não está dizendo de abrir toda a torneira. Esse original aqui está tratando de quebrar o cano, aleluia. Não é abrir toda a torneira para sair uma grande quantidade e depois controlar. É quebrar o cano e sair uma quantidade abundante sem controle. Isso que é o derramamento do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo, ele não derramou por medida, uma gotinha em cada crente. Ele derrama com abundância. Aleluia. O Espírito que desce em Atos capítulo 2, ele desce em sua total plenitude, e ele não vai para o mundo. O endereço do Espírito Santo é a igreja do Senhor. Ele não desceu lá nas festas do Pentecoste em toda Jerusalém, ele desceu lá no cenáculo, onde a igreja estava reunida orando. O Espírito Santo não veio para o mundo, porque Jesus disse em João 14 que o mundo não pode conhecer esse Espírito. O Espírito veio para a igreja, porque a igreja pode conhecer, a igreja pode receber, a igreja pode manifestar os carismas do Espírito Santo, porque foi derramado sobre a igreja do Senhor o Espírito Santo. Então, crente, por mais que a tua luta seja grande, e eu sei que a gente passa luta demais, por mais que a tua peleja seja constante, se alegra, porque há o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele foi derramado sobre a igreja. Joel profetizou 900 anos antes de Cristo, dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Do Espírito de Joel não, do Espírito de Deus, porque o profeta é só o porta-voz. O profeta, ele é boca de Deus. O profeta é o porta-voz do céu. A glória não é do profeta, a glória é de quem falou através do profeta, aleluia. E Deus fala através de Joel, dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pastor, que dia foi? Os últimos dias começou lá no Pentecoste, os últimos dias da igreja na terra, e de lá para cá, os últimos dias têm se estreitado, têm diminuído. Isso fala da urgência da vinda de Cristo, aleluia. Como a igreja primitiva anunciava que Jesus voltaria àquele momento, a
igreja da atualidade, que já está há mais dias próximo da vinda, deve anunciar que ele está voltando, que ele está voltando. É por isso que a pregação de Daniel Berg e de Gunnar Wingre na nossa Assembleia de Deus inicial era: Jesus Cristo cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará o pentecostal. Ele prega cura, ele prega libertação, ele prega que Jesus batiza porque batiza mesmo, mas ele também prega que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E qual é a marca da igreja verdadeira? É a igreja Y, a igreja X. A igreja verdadeira é a igreja que tem o Espírito Santo. Aleluia! A igreja verdadeira é a igreja que tem o Espírito Santo, porque foi essa marca que Jesus deu para verificar se qual era a sua igreja, aquela que receberia o Espírito Santo. A igreja que tem o Espírito Santo, ela manifesta o poder e principalmente ela manifesta o fruto. É uma igreja que ama, é uma igreja que tem alegria, é uma igreja que tem paz, é uma igreja que tem bondade, é uma igreja que tem benignidade, é uma igreja que tem longanimidade, é uma igreja que tem temperança, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem domínio próprio, é uma igreja que manifesta o fruto do Espírito de Deus. Porque tem igrejas por aí que tem o nome de igreja, mas que pela Bíblia não é igreja, que diz que cessou-se os dons. Não tem nada de Espírito Santo na igreja, só se for na igreja falsa, porque aqui na verdadeira nós sentimos a presença do Espírito Santo. É por isso, crente, que tem dia que tu entra aqui só o resto, tem dia que tu entra aqui abatido, cabisbaixo, derrotado, beijando a lona, fracassado, mas sai daqui vitorioso, sai daqui cheio, porque quando você vem cultuar, tu se enche da presença do Espírito Santo. Aleluia. O que o derramamento do Espírito Santo traz? O que o derramamento do Espírito Santo traz? A Bíblia nos dá essa informação. Primeira coisa que o derramamento do Espírito Santo ele traz na vida da igreja é o crescimento. Está aqui. Você observa que a igreja primitiva cresceu. Em Atos capítulo 1, versículo 15, eles eram 120 crentes. Em Atos capítulo 2, 41, 3.000 crentes se agregam à igreja do Senhor, e ela vai crescendo. Em Atos capítulo 4, versículo 4, mais 5.000 crentes se convertem, fazem parte da igreja. A Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo de número 6, versículo 7, que a igreja crescia e se multiplicava. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 5, que a igreja crescia em números. Aleluia. A Bíblia Sagrada revela em Atos 2:47 que a cada dia acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que deveriam ser salvos. A igreja estava crescendo, mas não era de crente que ia para o inferno, era de crente que ia para o céu. Aleluia. Porque o crescimento ele traz saúde.
umidade, e o inchaço traz doença. Tem muito lugar por aí que está tendo inchaço e as pessoas estão pensando que é crescimento. Não, o crescimento é saudável, o inchaço é enfermo. A igreja do Senhor, ela não incha. O inchaço é quando se tem uma quantidade vivendo de qualquer maneira. A igreja, ela tem o crescimento de crente que se comporta como crente, que fala como crente, que se veste como crente, que adora como crente, que louva como crente. A igreja cresce com crentes que vão para o céu. O que o derramamento do Espírito Santo traz? Primeiro, crescimento. Segunda coisa, ele traz um espírito de humildade, ou um espírito de humilhação, que está aqui na Bíblia. Lembra da pregação de Estevão? Em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão acusa aquela multidão que estava lhe rodeando. Ele diz: até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Homens de dura cerviz. Aleluia. E eu até falei sobre isso outro dia na escola dominical, sobre a dura cerviz. Essa é uma expressão bíblica que nós não estamos tão familiarizados com isso. O crente que teve o Espírito Santo derramado em sua vida, ele não tem uma dura cerviz. O que é, pregador? Dura cerviz. A cerviz é essa parte traseira aqui do pescoço. A cerviz dura quer dizer o crente duro, o crente estático, que não se curva, que não reverencia, que não se prostra. Isso que é dura cerviz, aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele não tem uma dura cerviz, ele se curva nos pés do Senhor, ele se humilha, porque o Senhor Jesus, ele disse em Mateus 23:12, qualquer que se exaltar será humilhado, mas qualquer que se humilhar será exaltado. Tiago 4:10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 está escrito: humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus e ele ao seu tempo vos exaltará. A Bíblia orienta a igreja, o crente, a se humilhar. 2 Crônicas 7:14, o próprio Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O crente que tem o Espírito Santo, ele não tem dura cerviz, ele se curva nos pés do Senhor, ele se humilha. Só quem tem se humilhado nos pés do Senhor, adore a Ele. O que o derramamento do Espírito Santo traz? Sede pela oração. Porque os crentes no livro de Atos oravam demais. Está aqui na Bíblia. Em Atos 1:14 diz que eles oraram 10 dias. Você já orou 10 dias? Eu não orei 10 dias. Atos 1:14 oraram 10 dias. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando vai instituir os 7 diáconos, aleluia, em Atos 6:4 ele diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 3 versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João vão ao templo a hora nona, 3 horas da tarde, para o culto de oração. Atos 16:25, a Bíblia diz que Paulo e Silas
Silas lá na cadeia louvavam e oravam, oravam e louvavam, e Deus manda um terremoto. Em Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja que estava na casa de João Marcos estava orando, aleluia. E quando a igreja ora, Deus responde, Deus manda o anjo para libertar Pedro. Deixa eu lhe dar uma informação. A Bíblia diz que quando a igreja orou, em Atos 12, 5, Deus mandou um anjo soltar Pedro. Irmãos amados, o anjo tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que tirou o anjo do céu. Quando tu ora, Deus manda anjo para guardar a tua vida. Última coisa, eu finalizo agora. O que o derramamento do Espírito Santo traz? Que os crentes fiquem cheios. O Espírito foi derramado. E agora tem a orientação na Bíblia para que os crentes sejam cheios. Aleluia! A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Atos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: e tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 3, que uma das recomendações para a escolha dos 7 diáconos é que fossem homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 6, 5 que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 17, que Ananias ora por Saulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 24, que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu não sei como tu chegou aqui nessa manhã, mas eu sei como tu vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Só quem acredita nisso, dê o teu melhor, glória a Deus, e se coloca de pé, porque hoje Deus vai te encher. Oh, meu Deus. Pastor, por que eu devo ser cheio? Porque um recipiente que é cheio não cabe mais nada. Por isso que o crente cheio ele não reclama, porque não cabe reclamação na vida dele. Por isso que o crente cheio não murmura, porque não cabe murmuração na vida dele. O crente vazio, ele é terrível, irmão. Ele quer ocupar com Netflix, ele quer ocupar com rede social, ele quer ocupar com murmuração, com reclamação, ele quer ocupar com inveja. Se o irmão ganhar um carro, ele já está invejando, fala: rapaz, ele ganhou e eu não ganhei. Claro, ele está cheio, tu está vazio. Então ciente que Deus vai te dar também. O segredo para receber a plenitude do Espírito Santo é deixar se encher, é deixar se encher, é deixar se encher.
Olha para mim, eu vou lhe dar uma informação antes de orar. Antes de orar, aleluia. Eu quero lhe dar uma informação. Se o cantor for louvar, já pode. Aleluia. Olha para mim. Não é Deus que vai te encher contra a tua força. Porque não foi isso que eu aprendi na Bíblia. O irmão que estava colocando os versículos aqui, por favor, coloca aí Efésios 5,18. Você vai ler aí nessa tela abençoada. Efésios capítulo 5, versículo 18. O versículo está incompleto, varão. Bota a parte B. O versículo começa, os irmãos viu a parte A. E não vos embriagueis com vinho que há devassidão ou contenda. Mas, está dizendo que é Deus que vai te encher? Ou é você que precisa sim encher? Enchei-vos. Paulo, ele traz uma responsabilidade pessoal para a igreja. Então eu aprendo aqui que só é vazio quem quer. Porque a receita para se encher, nós já temos, aleluia. Pastor, o que eu faço para me encher do Espírito Santo? Começa a buscar as coisas do Espírito, começa a orar mais, começa a ler mais a Bíblia, começa a vir mais na igreja. Mas vão falar que eu vou virar rato de igreja, deixa o vazio falar, mas você vai ficar cheio.